Olá pessoal, começaremos agora a nona aula de estatística e nela vamos tratar de medidas de posição. É a terceira aula de medidas da estatística descritiva. A primeira aula foi sobre medidas de tendência central, como média, moda e mediana. A segunda aula foi sobre medidas de variação, como amplitude, variância e desvio padrão. E agora nós vamos ver as medidas de posição, né? O que significa isso? Tá? Uma medida de posição também pode ser chamada de fractil e ela serve para especificar a posição de uma entrada de dados dentro do conjunto de dados. Então eu quero saber se aquele dado dentro da população, se ele está entre os primeiros, se ele está entre os últimos, se ele está mais para o meio, em qual posição ele está. Tá? É para isso que a gente tem essas medidas. Tá? E aí a gente pode usar a seguinte estratégia, né? A gente pode separar o conjunto de dados em partes iguais. Né? Então, você pode dividir, por exemplo, em duas partes iguais, que é o caso da mediana, né? Que é exatamente um caso especial de uma medida de posição, que é uma posição central. Né? Por isso que ela acabou entrando lá na aula sobre medidas de tendência central. Né? Porque ela está mostrando ali exatamente onde está o meio daquele conjunto de dados. A gente vai ver que existem outras maneiras de dividir, não apenas em duas partes. A gente pode dividir, por exemplo, o conjunto de dados em quatro partes. É algo bastante comum, bastante aplicado, né? Cada uma dessas quatro partes vai conter 1/4 ou 25% das entradas, né, de todos os dados existentes. E aí, cada limite entre essas quatro partes, que no caso serão três limites, né? Você tem quatro grupos e entre esses quatro grupos você tem três limites. Cada limite desse vai ser chamado de quartil, tá? E aí vamos ter três quartis. O quartil 1, ou Q1, o quartil 2 e o quartil 3, né? Respectivamente Q2 e Q3. E nessa imagem aqui em cima a gente pode ver mais ou menos o que representa cada um, né? Então, entre o 0 e o Q1, né? Entre o mínimo e o Q1, não é 0, desculpa, entre o mínimo e o Q1, nós temos 25% ou aproximadamente 25% dos valores. Tá? Entre o Q1 e o Q2, mais 25%. Entre o Q3 e o Q2, 25% também. Entre o Q3 e o mínimo, por exemplo, a gente pode considerar que existem aí 75%, tá? Dos valores. Entre o Q2 e o mínimo, nós temos 50%. Então, o Q2, nesse caso aqui, a gente pode ver que ele corresponde exatamente à nossa mediana. Né? Então, o segundo quartil, ele corresponde à mediana. É a mesma coisa. Né? Se eu falar segundo quartil ou falar mediana, estou falando exatamente da mesma coisa, que é o segundo quartil ou aquele valor, aquela posição que está dividindo os valores em dois grupos de igual tamanho. Tá? Vamos dar um exemplo, né, de como fazer essa distribuição em quartis. Aqui eu tenho um conjunto de números, tá? Um conjunto de números dados aleatoriamente, e eu quero identificar o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. O que eu faço? Primeira coisa é ordenar esse conjunto de dados. Tá? Do menor ao maior, então ali a gente está ordenando 5, 7, 9, 10 até o 37. E aí, uma vez ordenado, né, esse conjunto de dados, a gente encontra a mediana. Né? Então a gente pega esse conjunto de dados, divide ao meio e vê quem é que está lá no meio desses dados. Se eu tiver um número ímpar, né, a gente sempre vai ter a regra, né? Se eu tiver um número ímpar, é aquele valor que está exatamente no meio que vai ser o valor da mediana. Se eu tiver um número par de dados, né, aí vai ser a média dos dois. Né? Então, se, por exemplo, eu não tivesse o 37, né, a mediana ia ser o valor entre 14 e 15 e a média dos dois é 14,5. Né? Nesse caso aqui deu para dividir em intervalos. A gente conseguiu encontrar um número, né, que está exatamente no meio. Né? Para cada lado dele existe um número igual de valores. Tá? E aí, uma vez encontrada a mediana, que é o segundo quartil, a gente precisa encontrar o primeiro e o terceiro quartil. Como é que eu faço? Agora eu pego cada um dos grupos e divido também na metade. Né? Eu encontro ali qual é o valor intermediário de cada um desses grupos. Então eu vou na primeira metade e eu identifico lá quem que está no meio. Né? A primeira metade tem 7 valores. Né? Então o quarto valor vai ser o valor que corresponderá nesse caso aqui ao primeiro quartil, no caso é o número 10. Tá?
Lá no grupo que faz parte da metade superior, eu tenho 7 valores, tá? E aí esses 7 valores, desses 7 eu vou ter um que vai ser o valor central, que é o 18, né? Então o 18 simplesmente é o quartil 3. Então você vê que não foi feita nenhuma conta aqui, nenhuma operação matemática, eu apenas ordenei os valores e verifiquei quem está nessas posições especiais, quem está no primeiro, no segundo e no terceiro quartil. Tá? Aí a gente pode pegar esse conjunto de valores e interpretar da seguinte maneira: aproximadamente 1/4 dos valores é igual ou menor a 10. Né? Então o 10 está lá no comecinho dessa distribuição, né? Ele representa a fronteira entre os que estão 25% que estão abaixo e 75% que estão acima. O 15 ele pode ser interpretado como a mediana, ou seja, tem 50% abaixo dele, 50% acima, e o 18 ele pode ser interpretado como o Q3, né? E aí podemos dizer que 75% ou 3/4 dos valores estão abaixo de 18. Né? Então o 18 ele já está entrando lá no grupo final, né? Dos maiores valores. Né? Essa que é a interpretação que a gente pode tirar. Uma consequência disso é a possibilidade de obtermos uma amplitude interquartil, que acaba sendo uma medida de dispersão também. Né? Então a gente pode obter uma nova medida de dispersão, que é mais simples de ser obtida se a gente tiver um conjunto pequeno de valores. Né? É mais simples de ser obtida, que é a variância, o desvio padrão, que nada mais é que a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Né? Então, como que eu calculo? Uma vez sabendo qual é o primeiro quartil, né? Qual é o valor desse primeiro quartil, qual é o valor do terceiro quartil, eu faço a diferença entre eles. Tá? Então, no caso aqui, o Q3 é 18, o Q1 é 10, eu tirei a diferença dos dois, deu 8. Né? Então, a minha amplitude interquartil é 8. Né? Então, posso dizer que 50% dos valores eles estão nessa faixa aí. Né? Eles variam aí em 8 unidades. Tá? Podemos convencionar, por exemplo, valores discrepantes a partir disso. Né? Então, na estatística, convenciona-se, né? Se você tiver um valor que é 1,5 vezes o interquartil, né? A relação interquartil, seja à esquerda do Q1 ou à direita do Q3, você vai ter um valor discrepante. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, a amplitude foi 8. Né? Se eu tiver algum valor que esteja mais de 1,5 esse valor para cima ou para baixo de um desses aqui, né, para baixo do Q1 ou para cima do Q3, eu vou ter um valor discrepante. É o caso aqui do número 37. Né? O 37 é um valor discrepante porque entre o 18, que é o terceiro quartil, e ele, a diferença é 19. E essa diferença é maior do que 1,5 interquartil. Né? Relação amplitude interquartil. Então você descobriu aí de uma maneira bem simples um valor discrepante. Né? Existem outras maneiras, usando desvio padrão, né? Usando distribuição normal, que pode te levar também a identificar valores discrepantes. Essa é uma maneira relativamente simples de se fazer isso. Tá? Uma outra importante aplicação dos quartis é o uso de um gráfico chamado Cauchy-Bigodes. Tá? Então, essas medidas, né, que a gente fez aqui, elas vão permitir obter todos os dados necessários para produzir esse tipo de gráfico. Né? Um gráfico que é bastante interessante para você explorar o conjunto de valores de um dado, né, de um conjunto de dados. Então, você precisa ter a entrada mínima, a entrada máxima, né, que a gente já tem logo de cara. O primeiro quartil, o segundo e o terceiro quartil. No caso, o segundo quartil a gente chama de mediana. Né? Então, você tem que ter esses 5 itens aí para poder fazer o gráfico de Cauchy-Bigodes, né? A regra dos 5 itens. Então, aqui a gente tem um exemplo de um gráfico de Cauchy-Bigodes, né? E aí, nesse gráfico, a gente pode observar uma série de informações interessantes. Nesse gráfico, a gente está vendo que tem um pontinho lá no início, um pontinho lá no final e uma linha ligando esses dois. Né? Essa linha ela te dá a amplitude dos valores, né? Que vai desde o 5 até o 37. Né? Então, você tem o mínimo e o máximo. E essa caixa, né, entre o 10 e o 18, nessa região mais grossa do gráfico, ela vai mostrar onde estão 50% dos valores. Tá? Então, esse gráfico está mostrando que 50% dos valores estão entre o Q1 e o Q3, estão entre o 10 e o 18. Então, dá para ver que nessa distribuição, que vai lá do 5 até o 37, você tem uma concentração maior ali entre o 10
e o 18, especialmente entre o 15 e o 18, né, que você tem um intervalo mais estreito, né? Você tem bastante gente aí, né? Se é que dá para chamar de gente, mas tem vários dados aí entre o 15 e o 18, né? Tanto 25% estão ali, né? Cada pontinho desse, né, a distância entre dois pontinhos, equivale a 25% dos valores. Então, a maneira simples de representar graficamente como que os dados eles variam dentro de uma distribuição. Isso aqui é muito interessante para diferentes aplicações demográficas, climáticas, por exemplo, né? Para aplicações médicas também, né? Você sabe se está ou não discrepante, né? No próprio gráfico dá para ver como que esse 37 está discrepante, ele está bem longe do 18, né? Ele está bem longe do terceiro quartil. Existem outros fractis além dos quartis, né? A gente pode trabalhar com decis, pode trabalhar com percentis, por aí também é possível encontrar quintis, né? E basicamente o que você faz é dividir o conjunto de dados em N partes iguais, né? Então, no caso do quartil foram 4, no caso do decil são 10, no caso dos percentis a gente está dividindo em 10 partes iguais, né? É uma divisão bem mais fina, né? Como esse gráfico aqui mostra para nós. Você pode ter lá o primeiro percentil que corresponde aos valores entre 0 e 1%, tá? Dentro daquela distribuição. Claro que isso aqui só vai funcionar para grupos grandes, né? Você tem que ter grupos relativamente grandes para que isso aqui funcione bem. Então, o que a gente pode concluir de um percentil é que se você tiver lá um conjunto de dados, né, e o percentil for apresentado, o primeiro percentil ele determina o 1% menor dos dados, né? Então aqueles menores valores, né, os mais discrepantes para baixo ou para a esquerda, né, dentro desse gráfico aqui a gente está vendo que os dados estão para a esquerda. Então é aquele mais discrepante para a esquerda, são os menores dos menores, tá? Já o 98º percentil, ele determina os 98% menores dos dados, ou seja, quase todo mundo, né? Vai sobrar só os casos raros que já estão lá em cima, né? Que já estão com os valores lá elevados, né? Entre 98% e 100% dos dados. Tá? E a gente pode também interpretar os quartis em termos de percentis, né? Afinal, o primeiro quartil ele está dividindo ali os 25 primeiros dos demais, né? O segundo percentil, o segundo quartil ou a mediana, a gente pode falar que é o 50º percentil, tá? E daí por diante. A gente pode falar também que o 10º percentil é o primeiro decil, né? Porque o decil está dividido em 10 partes iguais, tá? E aí cada parte vai ser o 10º, o 20º, o 30º, o 40º percentil. Tá? Assim como o 80º percentil aqui é o oitavo, né? O 8º decil, sim, desculpa, é o 8º decil. Bom, existe uma ferramenta na estatística inferencial, né? A gente não vai chegar a tocar nela nesse momento, que é a distribuição normal, né? A gente nota que para muitas informações, para muitos tipos de dados, uma população suficientemente grande, né? Ela vai ter esses valores se distribuindo de uma maneira normal com os valores mais comuns próximos ali da média, da mediana, e os valores discrepantes mais raros. Tá? É o caso, por exemplo, das alturas das pessoas, dos pesos das pessoas dentro de uma população, né? Então você pode encontrar valores discrepantes usando percentis, né? E a distribuição normal ela tem dentro dos seus valores mais significativos alguns percentis, né? Então isso é uma ferramenta que ajuda bastante também a entender esses dados, essa distribuição dos dados, né? Por exemplo, você está lá na porcentagem acumulada 99,9%. Em geral, numa distribuição normal, né? Ou, quer dizer, em geral não, necessariamente numa distribuição normal, você vai estar a 3 desvios padrões da média, né? Ou seja, você vai estar numa posição extremamente discrepante, extremamente rara. Tá? Isso pode ser tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Para doenças, por exemplo. Já se você estiver ali por exemplo, entre o 15,9% e os 84,1%, você está ali no conjunto da população, né? Você está a um desvio padrão de distância da média no máximo, né? Então você está numa situação mais próxima daquilo que seria normal dentro da população. Bom, pessoal, esses conceitos estão no livro Estatística Aplicada, tá? Que a gente está usando desde o início do curso, e também você pode encontrar
aplicações na geografia nesse livro aqui dos métodos estatísticos. É isso aí, até mais.